Quinta-feira, gente, de live especial. Um dia quente que não dá nem para acreditar que em pleno mês de agosto nós estaríamos assim, com roupa cavada. Impressionante, né? Mas esse tempo é maluquinho mesmo. Eu, como gosto de dias assim, estou adorando. E estar com vocês aqui ao vivo pelo Portal Plural, pelo The Life, o Pluralizando, eu fico assim encantada. Por quê? Porque eu sei que alguma coisa de boa eu vou estar fazendo pelas minhas mulheres queridas, pelas pessoas que precisam de ajuda, porque toda a informação, todo conhecimento é bem-vindo. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a saúde. E também as dores. E dores ninguém suporta, né, gente? A gente corre para todos os lados para buscar solução de melhora. E estar recebendo alguém que tem total conhecimento no assunto, que vai passar inúmeras dicas através de aparelhos, falar da importância de nós termos uma saúde de qualidade, é o Batista. Ele disse para mim que eu posso chamar ele de Batista. Ele veio para mostrar para vocês que dor já era, que era do tempo da vovó, que agora a modernidade veio para salvar as pessoas dessa maluquice que é essas dores. Eu sou uma que falo de carteirinha, gente. Eu tenho fibromialgia, eu tenho síndrome do desfiladeiro, então tudo isso ocasiona emocionalmente, quando a gente está muito abalado, e causa muitas dores. E é insuportável, a gente não tem um sono tranquilo, a gente está sempre inquieta, às vezes mal-humorada, né? E isso não pode acontecer. E estar hoje nessa bancada com o Ade Batista para falar de saúde é um privilégio, porque eu sei que essa informação vai chegar em muitas pessoas. E quanta diferença vai fazer na vida delas. Por isso eu digo boa tarde, meu amigo querido, bem-vindo ao The Live. Boa tarde, Marli, é uma satisfação, no caso, estar aqui, né? E coisa boa a gente poder levar uma mensagem positiva e também trazer a solução para problemas, né? Eu sempre digo assim, ó, todo problema ele tem uma causa, mas também todo problema ele tem uma solução. E eu tenho visto hoje, então, muitas pessoas sofrendo, né, com problemas de dores, mas também é muito gratificante quando eu ouço o testemunho delas, né, depois de usarem a nossa tecnologia, né, pessoas que estão tendo a vida transformada, tanto na parte de dores, ou pessoas também que têm problemas de doenças, no caso, né? Então nós temos terapias incríveis. Com certeza, cada um de vocês aí que vão assistir esse programa aí, fica até o final, porque você vai aprender muito hoje como ter saúde, bem-estar, qualidade de vida, longevidade com qualidade de vida e sem dores. Gente, olha só, longevidade sem dores e com qualidade é tudo que um ser humano merece. Mas The Life. Mas agora, gente, vamos entrar naquilo que todo mundo tá louco para saber. Porque ter dor é muito complicado. E eu quero saber do Ade, que está nessa bancada, e nessa bancada só vem gente para trazer coisas boas para nós. Ade, antes de você estar lidando com a saúde, o que tu fazias? Já vou responder, mas primeiramente então agradecer a Deus, né? A palavra de Deus diz em tudo dai graças, ali em Efésios 6:20, né? E temos que agradecer a tantas coisas que Deus nos proporciona, né? E pela oportunidade então de estar aqui hoje e levar muita coisa boa então para as pessoas que estão sofrendo. Na verdade eu me formei em 1988, faz tempo, me formei na Unicruz, em Cruz Alta, né? Fiz educação física. Eu tive academia durante 7 anos, tive academia em Catuípe, depois tive academia em Cruz Alta, né? E eu acabei indo para essa área da saúde porque eu vi muitas pessoas, no caso da minha família, morrendo por causa de doenças sérias, né? Pessoas que tiveram, no caso, câncer, avós, tios, problema de câncer, né? Uhum. Outros tiveram derrame. Minha mãe teve problema de AVC há mais ou menos 18 anos atrás. E aí eu fui buscar, porque tem muita coisa que é genético, né? Sim, sim. E nós, enquanto estivermos aqui, é importante que a gente tenha qualidade de vida, né? Então eu comecei a fazer vários cursos, né? E participei de muitos treinamentos. E comecei a trabalhar com os colchões terapêuticos. Há mais de 15 anos, então, já trabalhei com várias empresas de colchões terapêuticos. Eu amo ajudar as pessoas. Tá? A palavra de Deus fala muito importante do dom maior, que é o dom do amor, né? E como é bom você ajudar as pessoas. E através dos colchões, eu ajudei muitas pessoas.
Só que a tecnologia ela avançou muito nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, Sim. então nem se fala. Sim. Só que é um contrassenso, a tecnologia ela avançou muito e as dores e os problemas de saúde avançaram muito mais. Aí eu estava buscando algo diferenciado. Será que isso é por causa do aumento como é que eu posso dizer, do fechamento, do isolamento de doenças também emocionais? Na verdade é um conjunto, né? É um O Covid ele veio agora, digamos, acelerar muitos problemas, né? Mas isso já vinha, no caso, antes. Sim. E aí, conforme eu falei para você, eu estava buscando algo novo, algo diferente e que desse valor agregado às pessoas, ou seja, algo que realmente desse benefício para as pessoas. E através de um amigo de Cascavel, eu conheci uma empresa, que é uma multinacional japonesa, que já está desde 1975 no mercado. 75? É. Nossa! E vamos convir, né? Os japoneses são expert em lidar com saúde. Olha a longevidade que tem essas pessoas. É impressionante, desde a beleza física, eles têm todo um tratamento, a alimentação, eles realmente primam pela saúde, né? Exatamente. Mas quando tu descobriu essa empresa, tu estavas passando por algum momento difícil que você olhou para o céu e disse, oh meu Deus, eu preciso de você, porque eu sei que você e a Neuza, meu beijo, querida, te quero aqui no programa de novo. A esposa dele é maravilhosa. É verdade. E não te deu, tu estavas à procura de alguma coisa? Dizer para você assim, a gente nem tinha conversado sobre isso, né, mas nesse período a minha mãe, que tinha tido AVC já há um tempo atrás, ela acabou caindo, quebrou a perna, e aí teve que fazer 2 cirurgias, e as coisas que já estavam apertadas financeiramente falando, né, Sim. vamos dizer assim, pioraram, né. E aí num dia pela manhã, eu abri meu coração para Deus, né, e falei que ou que desse certo a empresa que eu estava, né, que não estava dando certo, Sim. ou que ele abrisse uma porta para mim, e à tarde é que o Celso entrou em contato comigo via WhatsApp, né, E ele me falou dessa empresa e tem um amigo meu, um empresário de Cruz Alta, que diz assim, ó, ninguém ama o que não conhece e ninguém faz o que não conhece. E muitas pessoas perdem uma oportunidade por não conhecer. Aí eu fui conhecer essa oportunidade, me encantei, porque eu tinha conversado com a minha esposa, eu disse assim, amor, Deus me deu o dom da venda. Mas colchões e filtros, a maioria das pessoas hoje tem um bom colchão e um bom filtro, precisa encontrar algo diferente. E encontrei algo diferente. Essa empresa já está em mais de 80 países. No Brasil, ela já está há 38 anos. A sede, no caso, é em Sorocaba. E nós temos aqui terapias exclusivas que nenhuma outra empresa tem. E aí que nós temos, então, resultados diferenciados quando as pessoas utilizam, então, as terapias, no caso dessa empresa chamada Kenkopato. As pessoas da terceira idade são as pessoas que mais buscam ajuda, né? Porque com a idade vem um monte de problemas. Pressão alta, diabetes, fibromialgia, ciático. Elas te procuram muito para saber dos tratamentos e para cura? Na verdade, assim, até você falou antes, né, da classe médica e da classe da saúde, até parabenizando todos os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde, né, pelo grande trabalho que vocês estão fazendo, né, não só nesse período do Covid. E o nosso objetivo, então, não é interferir, digamos, nos tratamentos médicos, até nem podemos, mas ajudar através das nossas terapias alternativas, né? E o que acontece no caso, Marli? A propaganda ruim, ela corre, mas a propaganda boa também, ela corre. Tanto que agora eu tenho um cliente, né? Eu vou ter que ir a Manaus, no caso, lá em Manaus. Manaus? Eu tenho clientes no Paraná, tenho clientes em Santa Catarina, né? Porque uma pessoa que tem dor, que tem resultado, vai passando para outra, que vai passando para outra, que vai passando para outra. Então nós temos vários resultados para fibromialgia, problema de coluna, ciático, né? Hernia de disco. Coluna é uma coisa muito enxaqueca, séria, né? Muito séria, porque ela imobiliza. Dependendo da dor, ela imobiliza as pessoas, né? E eu, pelo pouco que você me explicou, as técnicas que vocês usam, assim, são maravilhosas. E quando tu falas, Adi, de depoimento de pessoas que dizem assim, ó, graças a você, ao tratamento e à empresa que você representa, eu estou bem, eu estou dormindo, eu estou sem dor. Não tem, gente. Não tem, é a mesma coisa assim, quando eu dou uma dica e que alguém me manda um WhatsApp, Marli, muito obrigada por você ter me falado nisso. Qual é a maior dificuldade hoje quando você sai para apresentar o
as terapias e os aparelhos? Qual é a maior reclamação das pessoas? Qual é o foco maior de dor, de doença? Hoje nós temos muitos casos de câncer, né? O câncer, infelizmente, depois nós vamos trabalhar, inclusive, isso, né? O porquê, como nós como que a gente vai solucionar, digamos, esse problema, né? Para que as pessoas, então, não precisem passar por isso, no caso, na sua família, né? Uhum. Então, o câncer, né? As dores, então, é algo incrível hoje. E tudo parte de coisas simples. Pressão alta, colesterol, triglicerídeos, né? A diabetes, o intestino preso. Nós vamos falar muito hoje sobre o sangue ácido. As pessoas hoje estão com um ambiente, digamos, catiônico, no caso, né? Que isso é altamente nocivo. Sangue ácido. As Tudo pessoas vem resultado de uma tecnologia, digamos, de muita alimentação processada, conservantes, isso mais ou menos? Já vamos chegar lá. Então vai indo, pode ir falando, Ado. E aí, na verdade, essa empresa ela tem mais de 180 produtos, né? Entre produtos e aparelhos, e aí na verdade eu montei um kit, eu selecionei no caso alguns aparelhos e produtos no caso que não são remédio e que a gente está levando então para as pessoas cujos resultados então são altamente satisfatórios. E aí eu quero passar então para você aí o que essas tecnologias fazem, depois eu vou falar qual é as tecnologias, né? Sim. E como utilizar então, no caso, as nossas tecnologias para que as pessoas tenham resultados. Pode ir falando. Então, o nosso kit, para você que está nos ouvindo aí, ó, ele ajuda a combater os radicais livres. E a gente sabe que com o passar do tempo, vai acumulando resíduos e toxinas no nosso organismo. E a nossa tecnologia ela ajuda numa limpeza, no caso do nosso corpo, faz um detox. Ajuda a acelerar o metabolismo, que também com o tempo acaba ficando lento. Tá? Ajuda a retardar o envelhecimento. Então, os nossos produtos e o nosso aparelho, que ele tem um alto poder antioxidante. E qual pessoa que não quer retardar o envelhecimento? Sim. Ele trabalha muito a parte circulatória, então ele vai ajudar a combater e diminuir as varizes, tá? Problema de trombose, problema de má circulação, problema de inchaço, retenção de líquido. Ajuda a prevenir, diminuir e até combater, no caso, a celulite, que é algo que as mulheres não gostam, né? Então, para você que está me ouvindo aí... Começando por mim, sério, é tenebroso. Diminuir peso e medidas. Então, para quem está acima do peso e que quer diminuir peso e medidas, aguarde aí que eu já vou passar para vocês como nós vamos utilizar essas tecnologias para que você possa perder peso e medidas. Ajuda a melhorar a pele, o cabelo, no caso quem tem, tá? Quem não tem, como eu, não adianta. E ajuda a melhorar também as unhas, para você ter unhas mais fortes. Ajuda a dar mais pique, energia e disposição. Então, a alegria das pessoas, principalmente pessoas com mais de 50, 60, 70 anos que começam a utilizar as nossas terapias, é incrível. Porque com 24 anos nós temos 100% de ápice de DNA e 100% de ápice de energia com 24 anos. Sim. Com 30 anos nós continuamos com 100% de DNA, mas já baixa para 90% de energia. Como é que pode, né? Com 40 já baixa para 80. Com 50 já baixa para 70 e assim sucessivamente. Então as pessoas com o passar dos anos elas vão perdendo então o seu pique, a sua energia, começa a oxidação das células, começa a degeneração celular. Então o nosso kit, as nossas tecnologias ajudam a dar mais pique, mais energia, mais disposição, dar aquele up na vida das pessoas, né? Digo para vocês assim, ó, eu tive academia de 90 a 97. E naquela época eu estava com uma cabeleira, né? Eu estava no auge ali dos 24 anos, né? Atirava o cabelo para trás, Ade. Mas dizer para vocês que hoje eu estou erguendo mais peso que naquela época, que seria algo ilógico. Ou seja, como eu falei para vocês, a tecnologia ela nos ajuda muito a dar um up, no caso, da nossa vida. Melhora muito a memória, isso o é sono, fundamental. melhora o desempenho físico e sexual, tá? Eu digo para vocês, homens, fiquem até o final aí, eu vou deixar para o final para vocês, não precisa usar mais o azulzinho, aqui nós temos o begezinho. Mas tá? olha só que maravilha, mulheres se preparam, né? Os maridos vão enlouquecer. Ari, tu sabes que tu falaste uma coisa assim aqui, na casa da gente, quando tem uma sujeira, a gente limpa, né? Se surgir um produto novo para higienizar o sofá, para deixar 100% maravilhoso, tu paga um valor, vai lá, a pessoa limpa, elimina ácaros, elimina as bactérias, tu paga e tu não se importa. Exato. Tu usa um produto top para limpar uma parede, para eliminar todo e qualquer mau cheiro, enfim, tudo que tem de ruim. E por que a gente tem tanta dificuldade de investir na saúde? Quando tu vai para comprar um produto, a pessoa diz, ai, mas é caro. Aí tu paga mais caro para limpar um sofá. E o corpo que precisa fazer esse detox, como tu falaste, as pessoas acham que é
Desperdício. E aí elas vão para o médico, porque elas têm o problema, e o médico diz assim, ó, para fazer a tua cirurgia ou o teu tratamento é 70 mil, 80 mil, 100 mil, como eu ouvi de muitos. Aí nós gastamos muito mais dinheiro para tentar recuperar a saúde, porque depois que vem um câncer, depois que vem um AVC, um derrame, uma demência, um Parkinson, é muito mais Alzheimer difícil. vocês tratam também? Na verdade, as nossas tecnologias, ela trabalha muito nas conexões, no caso, cerebrais, no caso, que eu já vou Que entrar também nesse... ajuda, né? Isso. Então a ideia é prevenir e ajudar, quem, no caso, quem tem o problema, né? Aí eu estava conversando com pessoas que compraram aí, ó, máquinas, tratores de 2 milhões, 2 milhões e meio. A manutenção, imagina o custo dessas máquinas, louco, a manutenção dessas máquinas, e aí eles não investem uns trocados na sua saúde. Mas é isso que eu fico boba. E aí as sabe? máquinas vão, as máquinas ficam, os tratores ficam, os investimentos ficam, a casa fica. E você se vai. Então... Ou fica gemendo pelos cantos, se queixando para todo mundo, não tendo tranquilidade nem para dormir, nem para receber alguém, porque a gente quando tá com dor, faça meu favor, tu não quer nem conversar com ninguém, né, Ade? Então, gente, tira um tempo para investir na saúde. Aqui no programa a gente fala muito, pegando um gancho, indica um Pilates, indica um LPF, traz você com essa técnica fabulosa, revolucionária, porque você quer ver o ser humano com uma qualidade de vida melhor. E parece que é tão difícil das pessoas entenderem que a gente tem que deixar de, às vezes, de fazer uma futilidade e investir na qualidade, né? Exatamente. E continuando então com a nossa relação aqui, ó, melhora então o desempenho físico e sexual, não só do homem, da mulher também. Mas olha só. Aumento do sistema imune, que é muito importante nesse período agora de Covid, né? A nossa tecnologia, tanto para quem não pegou e para quem pegou o Covid e ficou com sequelas, com problemas, ele é muito importante. Desintoxicação do organismo, que é o que você estava falando agora, tá? Nós trocamos o filtro do nosso carro, os 3 filtros, colocamos o melhor combustível, né, correto, e nós? Como é que está o nosso intestino? Como é que está o nosso fígado? Como é que estão os nossos rins, nossos pulmões, o nosso coração? Tá? Como é que está o nosso intestino? Como é que está o nosso sangue? Então, vocês vão aprender como desintoxicar o organismo com essas tecnologias. Prevenção de doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, demência, câncer, que são doenças horríveis. Prevenção de doenças circulatórias, como o infarto, derrame, no caso AVC. Sim. Prevenir e combater dores no corpo em geral, que é o que nós falamos. Equilíbrio bioenergético celular. Tá? O que eu posso passar para vocês? Nós somos, um adulto hoje, ele tem aproximadamente 70 trilhões de células. Imagina a perfeição daquilo que nós somos. Então nós somos formados por células. Quão piora a situação das nossas células, piora a nossa saúde. Quando jovens, as nossas células elas estão alinhadas, elas estão em condensação. Com o tempo, com a pizza, com a lasanha, com os erros alimentares, com os abusos, né, com a falta de atividade física, a alimentação errada, o que acontece? As células que estão alinhadas, elas começam a desalinhar, elas ficam em dissociação, elas começam a raspar uma na outra, e aí começa a vir os problemas de saúde, no caso, ou seja, começa a vir as doenças. Só que essas doenças são oriundas, digamos, de um problema de energia. Aí a pessoa vai querer resolver o problema de energia com um remédio. E para você resolver um problema de energia, você não pode resolver com uma química, por isso que nós temos muitos resultados. Nós ajudamos então que as células do nosso corpo fiquem equilibradas bioenergeticamente, na vibração, digamos, correta, com a energia correta, e aí a gente consegue devolver para o corpo o poder de autocura que ele perde com o passar do tempo. Então esse equilíbrio bioenergético é fantástico. E algo aqui que eu não posso deixar passar para vocês, que é importantíssimo, que é a alcalinização do organismo. As pessoas hoje estão com um ambiente ácido, e elas não sabem o que acidifica, no caso, o seu corpo, e nem as causas, os malefícios de um corpo, no caso, ácido. Tem um médico chamado Dr. Warburg. Em 1931, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Tá? E ele descobriu a principal causa do câncer, que é o sangue ácido. Então, a célula... E aí, Dr. Laí Ribeiro, Dr. Dancy Ebre e tantos outros, né, falam, Olha, né? eu vou te dizer uma coisa, com todo esse tempo, eu nunca tinha ouvido falar do sangue ácido. O organismo ácido, o ambiente ácido, ele predispõe, então, para o crescimento das células de câncer. Com certeza. Então, ele comprovou naquela época que as células de câncer, elas não precisam de oxigênio, e onde não tem oxigênio, elas se proliferam de uma maneira, digamos, muito rápida, gigantesca. E já quando o ambiente, ele é um ambiente iônico, no caso, que é um ambiente, digamos, alcalino, as células de câncer não se desenvolvem num ambiente, no caso, alcalino.
Então, nós temos hoje, através das nossas tecnologias, uma forma de alcalinizar o nosso corpo. Mas aí vem uma pergunta aí para vocês que estão em casa. O que eu vou passar para vocês agora é fonte do Hospital John Hopkins, Nova York, tá? Que é o maior centro de estudos e pesquisas de câncer do mundo. O que acidifica o corpo, Marli? Porque as pessoas não sabem o que acidifica o corpo. Tudo que for cozido acidifica o corpo. Então, o arroz, o feijão, a batata, a mandioca, pontinhos, acidifica o corpo. Não estou dizendo que não tem nutrientes, tá? Mas acidifica o corpo. Carboidratos, como pães, massas, bolos, cucas, bolacha, pizza, qualquer coisa lasanha, mais boa, né? Eu sou tarada por isso. Wafer, etc. Sim. Acidifica o sangue. Carne e derivados, acidifica o sangue. Embutidos, acidifica o sangue. Leite, queijo, nata e iogurte. E aí o leite e derivados ainda ele cria muco na área gastrointestinal, que é um dos principais alimentos da célula de câncer. Açúcar, sucos, cafés, doces em geral. Bebida alcoólica, refrigerantes, nem se fala, salgadinho, sucos em caixinha ou saquinho. Tudo isso e mais algumas coisas que eu não coloquei aqui acidifica o sangue. Nós vivemos no Ocidente e nós comemos pelo olho, pelo aroma. O que o japonês faz? Ele pega o alimento, aí ele analisa se aquele alimento vai ser bom para a saúde dele. Porque tudo que nós comemos vira sangue. Eu trabalhei com um médico e ele diz assim, ó, se nós comermos uma banana, vai dar um sangue bom. Agora, se você comer um X, vai dar um sangue ruim, vai dar um sangue ácido. Então, nós somos fruto também daquilo que nós pensamos, falamos, e somos fruto também daquilo que nós ingerimos. Então, isso aqui que eu passei para vocês hoje, vamos dizer assim, ó, é 95% ou mais daquilo que as pessoas ingerem hoje. Aí o organismo fica ácido. O que não acidifica hoje? Frutas e legumes e verduras cruas. Só que nós não vamos viver de frutas, legumes e verduras. Exatamente. Aí nós temos que aprender, então, o que fazer e quais tecnologias, digamos, nós vamos usar para alcalinizar o nosso corpo, para que nós não venhamos a ter que parar de comer a pizza. Eu não vou deixar de comer pizza, eu adoro pizza. Ai, eu adoro lasanha, aquela picanha, né, aquela costela, louco. aquela maminha. Só que daí eu sei o que fazer, tá, para minimizar o estrago que seria feito, então, dessa acidificação no corpo. Se a gente voltar um pouquinho lá para trás, né, a gente que vem de filhos de agricultor, eu pelo menos, de avós e coisa, era tudo plantado organicamente, né? Era top. Era top a vida, né? Era banha, não era esses óleos refinados, banha. Né? Eu me lembro que a gente não tinha geladeira, o pai colocava a carne na banha. O leite era leite mesmo, né? Não para preservar, fazia um buraco no chão, por incrível que pareça, vocês podem estar se matando de rir, mas quando a gente não tinha condições, meu pai fazia na terra buraco e ali ele colocava a água e o leite tirado. E aquele leite tirado na hora, né? Tu ia lá e ordenhava. Tudo era saudável, não causava essa acidez no corpo. E com o passar do tempo... E mesmo os pães eram diferentes, as farinhas eram plantadas, era moído em casa, o café, a canjica, né? E com o passar do tempo, a tecnologia nos trouxe muitos benefícios, mas também trouxe o tal do problema do olho. Tu não analisa o que tu tá comendo, né? A gente pensa muitas vezes em calorias, né? Tem pessoas que pensam em calorias, mas não pensa nos nutrientes que tem aquele alimento e se ele acidifica ou alcaliniza o organismo. E nós temos outro grande problema hoje, né? Que bom que eu tô aqui sem máscara, no caso, né? Porque eu sei que o ambiente aqui é ionizado, né? Mas com a máscara, nós não estamos respirando um oxigênio puro. Então, aquele gás carbônico, no caso, que está vindo pelas veias, né, que a gente estaria expelindo, a gente está respirando. Isso aí também acidifica, no caso, o nosso corpo. Ou seja, está dando uma incidência maior de pessoas com essa acidez e foi comprovado, então, cientificamente, que essa acidez, ela gera o quê? Inflamações, ela pode gerar o câncer, né, porque há um crescimento desordenado da célula de câncer, né? Sujeira, no caso, e também outros tipos de doenças. E aí nós temos, então, o nosso kit. Eu não sei se você gostaria de saber, e se vocês que estão nos assistindo, né, gostariam de saber do que é composto o nosso kit? Mas, guri... E como que ele funciona? Óbvio, isso é o essencial, gente. Nós falando em saúde, e a gente tá aqui com uma água, né? Aí nós voltando nos tempos que a gente tudo tinha, eu tomava água do poço. Tu chegasse a tomar também? Tomei. Hoje a gente toma água, mas a água é tratada. Nós ingerimos isso aqui, acaba prejudicando a nossa saúde, né? Então, gente, quanta coisa a gente
fica assim, ó, porque não tem algo esclarecedor assim. A gente vai, como é que eu posso, intoxicando tudo que tem por dentro e não faz nada para tirar esses malefícios, né? Exatamente. Fala aí, Guri, qual é o kit? Então, nós o temos kit? um kit, e não sei se você viu, né, o tema, no caso, dessa live, né? Eu estava pensando qual tema colocar, e coloquei o nome do kit, no caso que eu dei, né? Como ter beleza, saúde, bem-estar e longevidade com qualidade de vida, e sem dores. E de que maneira nós vamos conseguir tudo isso? Através, então, desse kit que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Nós temos um aparelho diferenciado, um aparelho único que nenhuma outra empresa tem, e ele está fazendo a diferença. Nós temos hoje milhares de testemunhos no mundo. Eu já falei isso em mais de 80 países. E esse aparelho chama-se Kenkobil, tá? Ele é formado aqui, ó, de 5 bobinas. Eu vou colocar ele aqui agora. Ele está desligado. E eu vou ligá-lo agora, só para que vocês possam ver. Meu Deus, gente. Então, olha só. E se eu colocar meu dedo aqui, ó, ele ultrapassa o dedo, ó. Ele atravessa o nosso corpo. Outra coisa aqui, ó, um detector de ondas. Eu não vou poder explicar, digamos, a fundo, né? E olha só o que ele faz. Aqui isso aqui simula um sangue. Simula um sangue, e aqui nós temos um ferrinho ali dentro. Nós temos 0,4 de ferro sérico, no caso, nos nossos vasos. Sim. Então ele faz um trabalho muito lindo, um trabalho muito especial de desobstrução, no caso, dos nossos vasos, das artérias, né? Nos Exatamente. veias e coisas. Ajudando, então, a prevenir o infarto. O infarto, trombose também? 55% hoje, Maria, das mortes no mundo hoje é o derrame. Então, a nossa ideia, então, é ajudar as pessoas, porque como a alimentação é errada, aí o que os médicos chamam da peroxidação dos ácidos graxos, que é a formação das placas de ateroma, né? Então, o nosso objetivo... Só um pouquinho, eu vou... Esse coisinha, Aqui nós temos 2 ímãs. Que tu colocas aqui, está significando o quê? Nossas artérias? Não, na verdade ele faz, aqui nós temos 2 ímãs, e ele faz o eixo norte-sul 60 vezes por segundo. Então, em 25 minutos aqui, você vai ter 90 mil microimpulsos eletromagnéticos que vão trabalhar diretamente na parte circulatória, vai trabalhar também na parte endócrina, vai trabalhar na parte celular, né, na parte das conexões, que é o que eu vou mostrar agora, como utilizar o aparelho em cada situação. Meu, gente, que impressionante. E tu viu que tu não sente nada aqui, ó? Não sente nada. Tu coloca a mão aqui, ó, tu não sente nada. Olha só, gente, olha aqui. Impressionante. Porque a pessoa que tem enxaqueca, a pessoa que tem dor de cabeça, a pessoa que tem hipersensibilidade, ela não pode com nada que trema. Então, a tecnologia japonesa hoje, como você falou, juntamente com a tecnologia israelense, hoje são as mais top hoje no mundo. E hoje vocês podem ter, no caso, na tua casa, hoje essas tecnologias para prevenir problemas. Então, o Kenkobil, através do Kenkobil, um exemplo, o Kenkobil, ele, passando para você que não sabe, ele é autorizado e ele é aprovado e ele tem registro no Ministério da Saúde japonês. E a gente sabe lá que eles são muito rígidos, né? E ele é utilizado em vários hospitais do Japão, hospitais de outros países. Muitos médicos utilizam no Japão e em outros países. Temos o Dr. Miguel Zaba, que já tem mais de 40 anos de medicina aqui no Brasil, que já utiliza há dezenas de anos essa tecnologia. A doutora Joselina Shinoda também aqui no Brasil já há 24 anos utiliza, entre outros médicos, fisioterapeutas que eu te falei, né? E dizer para vocês que aqui no Brasil o aparelho ele tem o registro também da Anvisa, né? Como aparelho eletromagnético, digamos, para que as pessoas então possam utilizar, digamos, no seu lar. Como utilizar o Kenkobil e onde que ele atua? Uma das formas de a gente utilizar ele, um exemplo aqui, é na cabeça. Ele tem uma proteção, que é o Photon Bag, que eu não coloquei hoje aqui, que é uma proteção bege, por isso que eu falei do azulzinho e o begezinho. Tá? E essa proteção, então, você coloca ele na cabeça, tá? Você pode utilizar ele assim. Pessoas que tiveram AVC vão utilizar ele aqui, porque vai trabalhar mais a parte motora, né? Então são formas alternativas. Gente, que fantástico isso! Para que ele vai ser bom quando você utiliza na cabeça? Você está estressado, está cansado, né? Está nervoso, está irritado. 5 minutinhos tu faz terapia na cabeça. Agora, se você quiser fazer um trabalho preventivo, um trabalho muito bom para memória, para Parkinson, Alzheimer, né? Quem tem problema de depressão, ansiedade, angústia, problema de insônia, você vai utilizar ele na cabeça porque ele ajuda nas conexões nervosas e ele ajuda também na produção, então, e na liberação dos neurotransmissores. Ele vai restabelecer as nossas conexões nervosas. Um exemplo, a pessoa, no caso,
A pessoa que ela está muito nervosa vai liberar o neurotransmissor o GABA. A pessoa que tem problema, digamos, de insônia vai ajudar a liberar a melatonina. Tá? A pessoa que tem dor vai ajudar a liberar, então, a endorfina. Tá? A pessoa, digamos, que ela tem problema de estresse, problema de depressão, angústia, ela está liberando um pouco a dopamina e a serotonina, que ele vai ajudar a liberar. E aí tem o hormônio do amor também, e aí tem... Não, e outra coisa que é importante, que isso aí, gente, é uma técnica que tu faz 5 minutos, né? De 5 a 10 ou 10 no caso da cabeça. E quanta intoxicação a gente coloca para dentro tomando a medicação. Não que não possa tomar, não dispensando a medicação que o médico recomenda. Por exemplo, eu tomo Velija. Para fibromialgia, tomo Donadem, Incite, remédio para dormir, porque eu sou muito, como a gente diz, rápida, não desconecto facilmente. Com o passar do tempo, essa medicação polui por dentro. E um aparelho assim, não. Na verdade, inclusive, ele ajuda, né? Ele vai ajudar, inclusive, a prevenir o AVC, né? Porque um exemplo é a minha mãe. Se a minha mãe, há 18 anos atrás, ela soubesse que um vaso aqui estava entupido e que ela teria um AVC, ela teria dado o carro dela, teria dado a casa dela para não ter tido AVC. Porque daí ela parou de trabalhar, o pai parou de trabalhar e de lá para cá, graças a Deus, ela sobreviveu. E a gente às vezes não dá o devido... Quando não acontece na nossa casa. Agora, quando acontece no teu lar, com pessoas que você ama, é muito doído, né? Então eu digo para as pessoas, invista em você e previna, não deixe vir o problema. E aí que eu falo, né? Se você utilizar na cabeça, ele vai ajudar, então, nesse processo de limpeza, então, dos nossos vasos. Tudo isso que eu passei para você, nós temos inúmeros testemunhos, então, de pessoas que estavam com depressão, com angústia, com ansiedade, né? Pessoas com problema de memória. Às vezes a gente está lá na cozinha, vai buscar alguma coisa lá no quarto. Chega lá no quarto, o que eu vim buscar aqui? Saco. Aí volta lá na cozinha. Então a memória, com o passar dos anos, a memória ela tende a diminuir. Agora, se você utilizar dessas tecnologias, você vai dar um up, no caso, na tua memória. Outro lugar muito importante de nós utilizarmos o Kenkobil, eu digo assim, ó, imagina o teu clube, tá? Com uma faixa do teu clube de futebol aqui, ó. Tá? Ou o nananenê, né? Eu digo assim, o nananenê, como se você estivesse nadando no nenê. Essa posição, gente, ela é fantástica. Nós temos ajudado, assim, pessoas com problemas muito grandes. Pessoas com problemas de saturação. Pessoas com problemas também de insuficiência respiratória. Pessoas com problemas pulmonares. Pessoas que fumaram muito e ficaram com problemas nos pulmões. Pessoas que tiveram Covid e ficaram com sequelas. Então, quando você utiliza, você vai estar trabalhando, potencializando o teu coração, vai estar trabalhando os pulmões. E tem um doutor que trabalha conosco, né? E tudo que eu estou passando para vocês tem comprovações científicas, que é algo muito importante. Quando você utiliza o Kenkobil nessa região durante 25 minutos, ele equivale a 5 quilômetros de caminhada. Aí nas nossas palestras eu pergunto para as pessoas, quem de vocês que caminha 5 quilômetros todos os dias? E é raro. Gente, a gente faz 30 minutos de esteira e já está morta? E tu imagina o trabalho de adquirir isso fisicamente, é ótimo. E aí você está tomando o teu chimarrão, você que é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, tomando chimarrão, né? Você que é de outro estado ou de outro país está nos ouvindo, tomando aquele chocolate quente, não importa. Você está assistindo o televisor, o teu programa, o teu futebol. Lendo um livro. Lendo um livro, fazendo o teu devocional, e tu está utilizando o teu Kenkobil nesta posição, que ela é muito importante, ok? Muito importante quando você utiliza nessa posição também, ele vai pegar pâncreas, vai ser bom também para diabetes, já vou falar um pouquinho sobre diabetes, e ele ajuda na regularização da pressão, tá? Ele ajuda muito, tanto a pressão baixa como a pressão alta, então o Kenkobil é muito bom para quem tem problema de pressão alta. E ele ajuda a prevenir aquela doença que mais mata no mundo hoje. Eu tenho um vizinho hoje, próximo a mim, no caso, uma pessoa muito querida, que ele teve um derrame com menos de 45 anos. Hoje nós temos adolescentes tendo derrame, hoje temos pessoas novas tendo derrame. Impressionante. Porque a alimentação é errada, forma-se as placas e essas placas, no caso, vão diminuindo o espaço por onde passa o sangue, aumenta a pressão e quando arrebenta aqui é o AVC e quando arrebenta aqui, digamos, é o derrame. Eu me esqueci de falar das terapias, no caso, que nós temos aqui, né? Aqui nós temos uma delas que eu falei para vocês, que é a terapia eletromagnética. Tá? Vocês vão ter todos os benefícios da Terra de maneira power, né? Nós vamos ter também aqui a fototerapia, tá? A fototerapia. Essa fototerapia que nós temos, ela é única. Ela não é apenas a platina, titânio e alumínio. Nós temos aqui prata coloidal, que é o maior antibiótico e virótico natural. Nós temos aqui o ouro e nós temos uma pedra vulcânica, que é o SGE, que é fantástica.
Hoje nós estamos imersos em cátions. Sim. Aqui emite cátion, ali emite cátion, tudo isso aqui está emitindo cátion, as antenas de celular, antena de rádio, antena de TV. E essa pedra SGE, ela nos dá um poder, digamos, quando você coloca o ginkgo biloba, você recebe muito ânion. E o ânion é o contrário no caso do cátion. Então você acaba, então, com os ânions que vêm daqui, você acaba, então, alcalinizando o teu organismo e dissipando os cátions. Então você fica protegido de todos os cátions quando você utiliza essa terapia. E nesse período de Covid, a prata coloidal, conforme eu falei, é o maior antibiótico virótico natural. E quando você utiliza essa tecnologia aqui, você está recebendo, no caso, no teu organismo, a prata coloidal. Dizer para vocês assim, ó, nós estávamos com um especialista agora na área da saúde, lá em São Paulo. Ele estava fazendo uma live para profissionais, inclusive da área da saúde. E ele disse assim, ó, inclusive ele dá aula de doutorado, isso e aquilo, né, para forma, doutores. E ele disse assim, ó, se eu dissesse para vocês, tem pessoas aqui, ó, de Cascavel, se eu dissesse que a quantidade de vasos que você tem no teu corpo, dá para ir de São Paulo a Cascavel, você acreditaria? Aí o pessoal ficou mais ou menos pensando na quantidade de quilômetros, né? Imagina de São Paulo a Cascavel. Meu Deus, é algum trecho. E aí ele disse assim, ó, e se eu dissesse que daria para ir de São Paulo a Cascavel e voltar, e isso aí seria um pouquinho em relação à quantidade de vasos que você tem. Daí o pessoal se surpreendeu. Aí ele falou, ó, um adulto, ele tem 110 mil quilômetros de vasos no seu corpo. Então imagina, nós temos um adulto aproximadamente 70 trilhões de células. Tu já imaginou isso, nós Antônio? Temos 110 quilômetros de vasos. E aí nós temos um músculo pequenininho, que é o nosso coração, que ele não pode parar 10 minutos. Às vezes a pessoa está com 30, 40 anos e ele não parou sequer 10 minutos, ele não pode parar nem 10 segundos. E as pessoas muitas vezes estão reclamando e não agradecem, né, ao sopro da vida, ao fato de estarem vivas, né? E muitos hoje estão conectados, estão entubados hoje, e se tirarem o oxigênio eles morrem. Então nós temos que ser gratos e nós temos que cuidar muito desse músculo porque ele é importantíssimo para nós. E quando você utilizar o ginkgo biloba nessa região, tá, através do photon-ionio, ele vai ajudar na limpeza, no caso dos nossos vasos, prevenindo então a peroxidação dos ácidos graxos, que os médicos falam assim, no caso, que é a formação das placas de ateroma. Eu tenho umas imagens aqui, ó, digamos uma placa bem comprometida, onde tem um espacinho muito pequeno por onde passa o sangue, e o trabalho que faz o nosso aparelho, deixando então a nossa artéria lisinha. Limpa. Aí o sangue vai fluir de maneira normal, natural, vai regularizar a pressão, vai prevenir o infarto, vai prevenir o derrame, trombose, varizes e outros problemas. Um outro local para a gente aplicar o ginkgo biloba, e esse eu não vou poder mostrar para vocês aqui, ó, é na planta dos pés. Porque na planta dos pés nós temos os famosos pontos de Duim. Tá? E quando você aplica na planta dos pés, é incrível, é fantástico. Meus pés são... Mostra aqui. Hã? Onde que se coloca. Tu pode colocar ele, ó. Aqui, ó. E coloco o outro pé do lado. Meu pé é 41, tá, gente? Eu encaixo eles um do lado do outro e faço, porque olha o tamanhão dele. Tá? Quem já é 44, mesmo assim dá, ok? Ou dá para deixar ele nessa posição e você colocar os pés assim. Mas se você puder deixar pegando todo o pé, aí você pega todos os pontos de Duim e quando você coloca então na planta dos pés, para quem tem problema de câimbras. E quanto tempo? Também 5 a 10 minutos? 5, 3 minutinhos, na sola dos pés 3, 5 minutinhos. Se você puder mais, melhor, tá? Sempre para começar então 10 minutos na cabeça. 5 ou 10 minutos na cabeça e aí depois você vai para outros pontos. Mas tu pode fazer, por exemplo, isso, essas partes todos os dias? Começo na cabeça, digamos, 5 minutos na cabeça, depois eu faço essa posição aqui, depois eu vou para a sola dos pés. Isso eu posso fazer todos os dias? Exatamente. A terapia ela é altamente saudável, né? Só você não pode, digamos, eu usei nos pés agora, daqui a 1 hora eu vou usar nos pés. Você estaria, não. Então sempre 2 horas pelo menos de intervalo e a ideia é você, digamos assim, você fazer um rodízio. Um exemplo, os pés você vai trabalhar o corpo todo. Você colocou na cabeça, vai trabalhar o corpo todo. Então não tem necessidade, se tu fizer os pés... Não, mas é importante que ele trabalhe diferente. É que nem a coluna. Na época que eu fiz anatomia, cinese, fisiologia, né, o doutor Ilo lá, ele falava da importância da coluna. Então nós temos todos os nossos órgãos ligados à coluna. Se você utilizar o ginkgo biloba na coluna, quem tem problemas de coluna e outros problemas, é importantíssimo. Temos inúmeros resultados de pessoas que tinham problemas e dores sérias. Então, e se usa reto na coluna? Tu pode deitar de bruços e alguém largar no miolo da coluna, ou você mesmo, ou simplesmente você senta num sofá e aí você coloca ali e escora nele. Meu, que prático, tá? né? Eu trabalhava com cabeleireiras, né? Tenho ajudado muitas cabeleireiras com problemas de dores na nuca, no trapézio, aqui, porque elas ficam muito fazendo esse trabalho. Sim.
E aí elas terminam o dia com dores na nuca, com enxaqueca, dor de cabeça, dor no ombro. Daí você vai usar como? Aqui, ó. Que E aquela agulhada que tá dando aqui, ó, simplesmente tu larga aqui em cima, ó. Ele se molda a qualquer articulação. Esse é o bom do Ginkgo Bill. Sim, mas é impressionante mesmo, né? E ele tem um alto poder anti-inflamatório, tá? Ele tem um alto poder analgésico, relaxante muscular, e ele tem aqui a termoterapia. Ele aquece até 36 graus. E quando ele aquece, ele abre o caminho para a fototerapia entrar, para a terapia eletromagnética entrar, né? E para a ionterapia também entrar e fazer o trabalho. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse aparelho, porque eu vejo o Adi falar, eu tenho enxaqueca, eu tenho dores de fibromialgia, assim como você. Eu fico imaginando uma pessoa idosa, assim, isolada, já agora com a pandemia, com dores. Ou aquele adolescente estressado, com depressão. Ou teu pai com problema de má circulação, com problema de pressão alta. A sua mãe, né? Meu Deus, gente, é um kit que, se você é dividido, pode estar numa mesma casa, todos os familiares utilizar. Exatamente. Eu posso dizer assim, eu estava quebrado lá em outubro do ano passado. Mas quando eu vi isso aqui, eu já pensei na fibromialgia da mãe, o problema de coluna que a mãe tem, o problema da perna que ela tinha quebrado, a enxaqueca que ela tem, a enxaqueca que a Neuza tem. Pensei na minha sogra, pensei no meu pai. Então nós podemos realmente ajudar aquelas pessoas que nós amamos. E quando tem dor, você usa na cabeça 5, 10 minutos, e aí depois você coloca 25 minutos onde você tem dor. Então quando nós chegamos na casa de alguém, Marli, a gente pergunta assim, a tua dor de 1 a 10 quanto tá? Aí ela vai dizer, minha dor tá 9, a intensidade da dor tá 9, tá 8. Cheguei na dona Ana, lá em Cruz Alta, o Juliano, que é o filho dela, me indicou a ela, né? E eu já conhecia eles, daí eu fui lá e disse, dona Ana, o Juliano pediu aqui para vir aqui, ele gosta muito da senhora e disse que só tem muita dor. De 1 a 10, quanto tá as suas dores? Ele disse, meu filho, minha dor não dá 10, ela tá 20. Tem horas que eu não aguento, dá vontade de... Eu disse, dona Ana, eu vou fazer então uma fisioterapia gratuita de 25 minutos para a senhora, e daqui a 25 minutos só vai me dizer quanto que está a intensidade da sua dor, se ela está 3, 2, 1 ou 0. E depois de meia hora, ela disse assim, minha dor está 0. Então esse testemunho está no meu Face, está aqui no meu celular, e é gratificante. E aí um vai passando para o outro. Então para dores, se você tem problema no ciático, vai colocar no ciático, se tem problemas na coluna, se tem problema na coxa, vai colocar na coxa. E aí nós temos um músculo, as mulheres que querem trabalhar celulite, vão colocar aqui no lado da coxa, ou vão colocar lá debaixo da perna, vão sentar em cima do aparelho, tá? Então para celulite é muito bom. Nós temos um músculo, que ele é muito importante, e as pessoas não têm noção da importância desse músculo, que é a panturrilha. A panturrilha. Tá? A panturrilha ela é conhecida pelo meio da naturopatia como o nosso segundo coração. E quando você coloca então esse aparelho na panturrilha, para quem tem cãibras, problema de varizes, trombose, má circulação, e vai dar um reflexo altamente positivo para todo o corpo, porque ele vai ajudar no retorno venoso. Então tu tira ali, coloca as duas panturrilhas, 5 minutinhos, 3 minutinhos, é excelente. Nossa, eu não sabia dessa, que o segundo coração tava ali, tu vê, né, como a gente aprende as coisas. É isso que eu digo, gente, uma live bem feita com uma pessoa que entende, que leva o conhecimento, não tem preço. O que o Adi falou aqui, nesse espaço de tempo que a gente está conversando, eu já ganhei muita sabedoria. E você, com certeza, compartilhe essa live com amigos, com quem tem dores, com quem está sofrendo. Não fique para você isso. Vá lá, compartilhe, mande. Depois o Adi vai dar o Instagram e o telefone. Entre em contato com ele, busque a alternativa. Continuando então em relação à panturrilha, algo que eu lembrei, que é a importância, pessoas que têm problema de inchaço nas pernas. Tem mulheres, às vezes, que tu olha assim, aqueles tornozelos que eles pegam gordinho, né? Parece que tu colocar uma agulha ali e sai água, né? Sério? Então, para retenção de líquido, e aquelas pessoas que da Chega canela... a deformar, né? Aquelas pessoas da canela para baixo que ficam com a canela e com os pés, os tornozelos roxos, no caso, né? Devido a problema de circulação, utilizar na panturrilha e na sola dos pés, excelente. Eu tenho uma foto aqui, ó. Por favor. Olha só essa foto. Ai, mostra pro público, Adis. Dá pra... Olha aí, gente. Isso aqui é a foto de um cliente nosso. Meu Deus do céu. Então tem muitas pessoas que têm diabetes, né, e problemas de úlceras, e que têm uma dificuldade muito grande, digamos, de cicatrização. Olha o que aconteceu em 15 dias de tratamento com Ginkgo Bill e Photon Legs. 15 dias, gente. Então ele é muito bom para quem tem problema de má circulação
Problemas de Aquela cicatrização. ferida estava aberta? Isso. Pois é, meu, não, disse a ferida estava aberta e Tava tá assim, nossa, gente, impressionante. E aí, agora para você, homem, que estava aguardando, lembra que eu falei que agora não precisa do azulzinho, pode ser o begezinho, tá? Para o homem ele é muito importante porque, vamos falar primeiro da próstata. Nós temos N testemunhos de pessoas que estavam com problema de próstata, estavam com a cirurgia marcada, já estavam usando bolsa, no caso, pessoas que estavam em incontinência urinária, pessoas que já estavam sangrando, inclusive. Credo. E o que aconteceu? Eles começaram a utilizar o Ginkgo Bill e solucionaram o problema e não precisaram se operar, tá? Inclusive, alguns testemunhos eu passei para você ali no caso, né? Eu me emocionei. É. Fantástico. E nós temos 2 lugares que tem muito pouco oxigênio, que é o olho e a próstata. Por isso que é importante utilizar o Ginkgo Bill na cabeça, né? Para que ele possa oxigenar e ajudar a prevenir, então, os problemas, digamos, oculares. E o homem é meio machista na questão quando fala em prótese, né? Desde para fazer o exame, parece que é o fim do mundo. Muito pelo contrário. Hoje é uma coisa que tem que ser levada a sério. Importante fazer, mas agora, por quê? A próstata, como ela está aqui, ó, o homem vai usar uma calça, por baixo tem vamos dizer, a cueca, no caso ali, né? E aí fica um ambiente quente, um ambiente ácido, e a próstata precisa de oxigênio. Ela começa a ramificar, ela começa a inchar, aí começa a aumentar o PSA. E aí o que acontece? Vem a prostatite, e se o homem não cuidar, se transforma num câncer de próstata. Quando você senta em cima do Ginkgo Bill, você recebe uma imersão, uma chuva, um banho de ânions. E aí você alcaliniza o local. A próstata, PSA baixa, e você previne o problema, então, de câncer de próstata. Então, para o homem, e as estatísticas mostram, os números mostram que a maioria dos homens, a partir de... Antes era 80 anos, agora alguns estão falando que acima de 65 anos, a maioria dos homens terão cedo ou depois o câncer de próstata. Então tem muitas mulheres cuidando do homem lá na cama com aquela bolsa. Então é ruim para a mulher, é ruim para o homem, né? Porque ele tem incontinência urinária. Sim. Então para você, homem que quer prevenir o câncer de próstata, você vai ter o Ginkgo Bill para utilizar também. Você senta em cima, ajuda a prevenir o câncer de testículo, né? Porque você vai ter também ali, porque nenhum homem quer. Não, Tá? Só de pensar dói. sim. E quando você puxa, você senta no Ginkgo Bill, tá? Não tem como mostrar aqui, e aí você puxa, e aí ele vai estar pegando, digamos, o órgão, digamos, O masculino, testículo, né? no caso? Vai estar pegando o testículo E- e o próprio pênis, né? Aham. E o homem, ele precisa de muito sangue para ter uma boa ereção e um bom desempenho. Só que como nós estamos com um organismo, digamos, catiônico, Sim. cátion, pouco oxigênio, Sim. ânion, bastante oxigênio. Aí se você recebe um banho de ânions, esse ambiente, no caso, ele vai estar bem irrigado. Ele vai estar com bastante sangue, bastante oxigênio, e aí, pontinhos. O desempenho ele é bem melhor. Tá? Então, Não precisa estar tomando azulzinho e nem ficando deprimido porque não está funcionando mais, como diz o ditado, né? Porque é frustrante para o homem. É frustrante para o homem, é ruim para a mulher. E tem muitos homens que utilizaram de maneira desacerbada, né? E aí tem muitos que estragaram a sua saúde, né? Através do azulzinho. Não, né? e outra coisa, eu vi não gente orientação morrer médica, pelo excesso, Pois é. né? Então, ó, gente, uma dica mesmo, além de prevenir a questão da próstata. Outro lugar para você utilizar, então, o Ginkgo Bill de maneira prática e muito eficaz é no umbigo, raiz da vida, ali no cordão umbilical. Quando você utiliza o Ginkgo Bill na barriga, nós temos um médico que eu trabalhei com eles na época da Forever, né? Ele falava, Adenauer, ele falou assim, nós fizemos lá uma limpeza, tinha uma pessoa que tinha 2,5 kg de fezes. E eu disse, 2,5 kg, doutor? Eu disse, não é possível. Tem outros que tinham lá, que tinham que fazer um enema, né? Petrificada, então? Eles tinham que fazer colonoscopia, e aí não entrava o aparelho, estava petrificado. E aí tem uns que saíram 6, 7 quilos, ele falou, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, têm 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos. E quando você utiliza o Ginkgo Bill, ele aquece, você utiliza ele na barriga, ele é muito bom para quem tem intestino preso. Ele é muito bom também porque o intestino, panturrilha é o segundo coração e intestino é o segundo cérebro. Inclusive tem um livro, O Intestino e o Segundo Cérebro. Tá? Então é muito importante você utilizar o Ginkgo Bill na barriga. É horrível. E tu sabes, Adi, que a gente agride muito. Eu já agredi muito o meu intestino com a tal de lactopurga, o Almeida Prado, que tira toda a flora intestinal. Porque a gente tem problema do intestino preso. E agora, depois, além do Ginkgo Bill, eu vou mostrar para vocês aí uma dica importantíssima para a circulação intestino preso. Então, na barriga, quando você utiliza na barriga, vai ser bom para o estômago, para os rins, para o fígado, para o pâncreas. O que os médicos fazem, né? Chegam no consultório deles, eles tiram, digamos, a diabetes, colocam o aparelho aqui,
meia hora depois eles tiram o aparelho e tiram a diabetes de novo. E aí depois em casa a pessoa, uma hora depois, ela tira o diabetes de novo, porque ele continua trabalhando. Nossa. E tem muitos médicos daí, à medida que for baixando a diabetes, o médico vai fazendo o desmame. O que é o desmame? Com orientação médica, não nós. A partir do momento que começa a diminuir a diabetes, vai diminuindo. Quem usava 4 unidades baixa para 3, de 3 baixa para 2 e assim sucessivamente. E terminando então essa parte do Kenkobil agora, e nós vamos para um outro aparelho, porque eu falei para vocês que é um kit. Hoje eu não vou poder passar para vocês todos os aparelhos do nosso kit. Gente, eu disse agora pro Adi, ele vai voltar, porque é impressionante como a gente aprende a cuidar do nosso corpo. Isso é importante. Vai voltar. Pessoal, nós temos aqui uma manta. Essa manta ela vem do tamanho do travesseiro, ela é uma manta chamada Photon Pad. Tá? Essa manta ela foi criada por um hospital lá no Japão. Esse hospital ficava com doentes que eram ligados a máquinas. A maioria deles não podiam sair da cama, então eles tinham um problema assim, ó, de pouca mobilidade, tá? Perder musculatura, pouca circulação, acidez no corpo, muita dor e estresse, ansiedade e depressão. E aí foi solicitado à empresa fazer algo, né, para ajudar nesse sentido. E fizeram essa manta. Ela tem um tecido, olha que gostoso, ela tem um tecido italiano especial. E ela tem nanotecnologia, ela é impregnada de cristais dessa pedra vulcânica que é o SGE. Ela tem a prata coloidal, ela tem ouro, tem platina, titânio, né? alumínio. E aqueles resultados, aqueles testemunhos que eu passei para vocês, inclusive aqui em Salgado Filho, daquela senhora, é através dessa manta. E muitas pessoas questionam assim, mas Adenauer, como que... Pô, eu tinha um colchão lá de 30, 35 centímetros, terapêutico, e não fez os resultados que essa manta fez, porque essa manta ela vem do tamanho do teu colchão. Eu já trabalhei com colchão há mais de 15 anos, então eu conheço várias empresas de colchões. Um colchão hoje, ele tem de 320 a 380 peças. Só que cada uma dessas pastilhas ela tem 10% de princípio ativo. Puta só. Aqui nós vamos ter de 5.600 a 5.900 pontos no colchão com 100% de princípio ativo. Essa é a diferença das tecnologias então da Kenkopato, a nanotecnologia. Então olha a diferença, 300, vamos botar 380 peças com 10%. Aí você vai deitar em cima dessa manta com 5.000, vamos dizer 5.600 pontos, com 100% de princípio ativo. Meu Deus do céu. Mais de 300% de... Então os testes, assim, ó, tu pega um cigarro, deixa em cima dessa manta, ó, em 2 minutos ele detona o cigarro. Sal, limão. Sério? Eu tenho um outro profissional que ele faz em 10 segundos, né? Ele coloca em 10 segundos, já dá uma diferença. Quanto mais tempo ficar, porque o sal ele tem 14% de água, o cigarro tem 4% de água. Então ele vai trabalhar nessa água do cigarro, do sal, tudo que for ácido, o próprio limão, né? Ele ajuda, então são testes que a gente faz enquanto a gente apresenta a linha, no caso, para que as pessoas vejam na prática essa tirada de acidez do nosso corpo, que vai ser altamente benéfico para nossa saúde. Outro fator, um colchão de aproximadamente 1 ano e meio, ele chega a ter 1 trilhão de ácaros. Aliás, desculpe, 600 bilhões de ácaros, fontes do INER. Então, 1 ano e meio, aproximadamente 600 bilhões de ácaros. Já com 2 anos, ele já passa para casa de 1 trilhão de ácaros. Cruzes. Os ácaros, eles se proliferam de uma maneira tal, se alimentam deles mesmos, dos velhos, das nossas pelezinhas, e eles vão muito para o nosso travesseiro, porque eles precisam de água também. Sério? Então, daí eles se alimentam das gotículas de água quando nós estamos respirando. O suor, no caso? Também, e o suor. E aí eles se renovam, eles vão morrendo e vão se renovando, né? Só que a gente não vê porque eles estão dentro de uma partícula pequenininha que é o pó. Eu tenho um vídeo aqui fantástico que eu mostro para as pessoas, quando elas olham aquilo ali, elas percebem que elas não estão dormindo só com o cônjuge, que tem bilhões ou trilhões ali. E por que eu estou falando isso? Com essa manta, você vai dar um up no teu colchão e você vai isolar, porque aqui nós temos a prata coloidal e outras terapias que vão ajudar a proliferar ácaros, fungos e bactérias. Isso aqui vai eliminar todos esses quantos milhões? Na verdade, aí varia, né? Conforme, eu não sei... Sim, mas eu digo, a gente dorme acompanhado achando que é só do esposo, vocês, e a gente tá dormindo com inimigos e mais inimigos. E isso aqui faz a diferença. Gente, eu tenho horror só de pensar, porque sou uma neurótica por limpeza e tenho alguns problemas de toque, de ver tudo ajeitadinho. Eu não consigo nem me imaginar com todos esses monstrinhos perto de mim e atrapalhando a minha saúde. Você vai se encantar, vai ser muito bom para a tua fibromialgia. Sim. E para você que está nos assistindo também.
Eu só vou terminar agora, porque não vou poder hoje apresentar todos os produtos do kit. Como você falou, eu retornarei. Mas eu quero falar. Com certeza. Eu quero falar então, ó, vem uma manta do tamanho do teu travesseiro. Essa manta você vai utilizar para assistir o teu futebol, assistir, você que assiste novela, algum programa, tu vai colocar você no teu escritório, você que tem Uber, tá? Hoje, então você utiliza isso aqui, ó, e quando você for deitar, tu coloca em cima do travesseiro. E no outro programa eu vou explicar para vocês a importância de você colocar aqui, ó, uma capa branca e não uma capa colorida. E se você não colocar uma capa nessa manta, ela puxa as toxinas do teu corpo e ela começa a ficar amarela e depois marrom. Tá? É uma tecnologia muito forte. E terminando então aqui eu vou falar sobre essa garrafinha, gente. Essa garrafinha aqui é conhecida como a garrafa da saúde. Tá? Aqui ela vem com 12 pastilhas. Essas pastilhas então tem todas aquelas 6 tecnologias que eu falei para vocês, né? Vocês vão ter uma água ionizada, uma água com condutibilidade, porque às vezes as pessoas estão tomando uma água morta, uma água ácida, tá? Ou com um pH, digamos, não correto. Aqui vocês vão ter uma água, então, alcalina, uma água, então, ionizada. Pura? Pura. A pura se você colocar uma água do filtro, né? É importante você colocar uma água filtrada. É importante para você que não tem um filtro ainda, porque ele não filtra a água. Ele tá, mas daí se não tiver filtro, pode ferver, deixar ele esfriar e colocar na garrafinha? Exatamente. Mas o ideal é você ter um filtro, tá? Porque o filtro é muito importante. O filtro ele vai fazer a parte química, física e biológica. Aqui nós vamos fazer a parte da ionização. Então você vai ter uma água com propriedade anti-inflamatória, analgésica, relaxante muscular e que vai trabalhar na água de todo o teu organismo. Nós somos aproximadamente 70% água. E aí é o seguinte, não tem aquela história assim, ó, todo mundo tem que tomar 2 litros d'água. Quem tem 120 quilos é 1 litro para cada 30 quilos. Então a pessoa que tem 120 quilos, 4 litros. Quem tem 90 quilos, 3 litros. Quem tem 60 quilos, 2 litros, aproximadamente. E água, né? Porque daí refrigerante, café, chimarrão não entra como água. Então essa garrafinha, gente, vai ser muito importante para a tua saúde, para o teu bem-estar e da tua família. Ai, só quero te perguntar uma coisa antes de nós finalizarmos, porque o Ad vai voltar, porque eu estou impressionada. As pessoas precisam usufruir dessas coisas boas para a saúde. O que é aquele, parece um carrinho? Esse aqui é o carrinho que os quiropraxistas, os alinhadores de coluna, no caso, que trabalham com coluna, né, massoterapeutas, fisioterapeutas trabalham. Aqui nós temos todas as tecnologias, no caso, impregnadas aqui, todos aqueles cristais. Para tiradores também? Exatamente. Não é uma massagem e ele se adequa, digamos, às nossas curvas do corpo. Então eu sempre digo assim para o casal, né? Primeiro o marido faz na esposa ou vice-versa, começa lá no pé, e aí tu vai subindo, e aí depois um faz no outro e pontinhos. Pronto, e mais coisas no próximo programa. O que mais tu queres dizer, Adi? Olha, eu quero resumir hoje dizendo assim, ó, nós podemos e devemos fazer a diferença na vida das pessoas. Então tudo que eu faço, eu procuro fazer com amor e levando algo bom para as pessoas, tá? Porque hoje o mundo ele está muito negativo, as pessoas estão muito pessimistas, as pessoas estão muito para baixo. E hoje, através do meu meio profissional, no caso, dessas tecnologias, eu quero levar o bem-estar para as pessoas. Porque tem muita gente hoje sofrendo. Bastante. Tem muita gente sofrendo hoje. Bastante. Tem muitas pessoas adoecendo. E aí, às vezes, eu apresento para as pessoas assim, eu não preciso. Mas lembra ali, ó, são 110 mil quilômetros de vasos. Quem nunca teve AVC, ele não esperava que ia ter o AVC. Quem não teve o câncer, ele não esperava que ia ter o câncer. Senão ele teria tratado. Quem teve o derrame, da mesma maneira. Então é muito importante, né? Problema de pulmão, diabetes, pressão alta, né? Eu tenho, então, uma mensagem assim, eu digo assim, ó, invista em você. Invista em você, porque a pior sensação, o pior sentimento é o arrependimento. Por que eu não fiz? Por que eu não investi na minha mãe? Por que eu não investi no meu pai? Como eu falei, eu estava quebrado lá em outubro. Mas tem uma passagem ali em Efésios que fala, né? É uma promessa de Deus, né? É um mandamento com promessa, melhor dizendo, que diz assim, honra o teu pai e mãe. Ai, cara, eu me emociono. Para que você vá bem e para que você tenha vida longa. E tudo que eu fizer para os meus pais é pouco perto do que eles fizeram para mim. Então, mesmo sem ter condições, eu adquiri para meus pais, porque eu amo meus pais, e para você que está me ouvindo, você tem teus pais sofrendo, teus pais com problemas N de saúde, problemas de dores, ou você que está nos assistindo tem dores, invista em você. Invista nos teus filhos, porque com essas tecnologias não é só para você e para tua esposa, os teus filhos vão ter uma vida diferente, o teu futuro vai ser diferente. Eu estava vendo ali vídeos de japoneses, Marli, japoneses, corridas de japoneses com mais de 90 anos.
Tinha uns de 93, 95, 98 anos, tinha um desses com 105 anos Sim. correndo. Aí tu pega os nossos idosos aí, com o lado comprometido, caminhando todo corcudo, Na cheio cadeira de de dores, rodas. cadeira de rodas. E nós podemos chegar a essa terceira idade, a uma idade avançada, com qualidade de vida. Mas para isso nós temos que desintoxicar o nosso organismo. Nós precisamos equilibrar as nossas células. Nós precisamos limpar o nosso corpo. Nós temos que mudar os nossos hábitos alimentares. Nós temos que usar essas tecnologias. Então eu digo para vocês, eu tenho visto hoje dois extremos assim, ó. Um extremo que eu tenho visto. E aí eu vejo o amor das pessoas e eu vejo a caridade das pessoas. Pessoas simples. Pessoas simples que investem em si, investem nos seus filhos, investem nos seus pais. E eu vejo pessoas, às vezes, assim, ó, tratores, máquinas, a gente sabe, com muitos hectares de terra. Carros. E aí eles não investem em si, não investem na sua saúde. E nem nos seus filhos, nem nos seus pais. Eu, como consultor, eu procuro colocar o dedo na ferida. Como consultor, eu tenho que mostrar o problema, e se a pessoa não tem problema, que pode acontecer o problema e que eu tenho a solução. Então, o que acontece? Não podemos deixar vir o derrame ou o AVC. Você que está me ouvindo, você pode prevenir o derrame, pode prevenir o AVC, pode prevenir o câncer, pode limpar o teu organismo, desintoxicar o teu organismo. Pode prevenir, ajudar com a pessoa com Alzheimer. A gente é muito triste, o Parkinson. A gente se sensibiliza. Eu fico muito emocionada com essas coisas. Então, invista em você, invista nas pessoas que você ama. Daqui a pouco eu vou passar para vocês, então, o meu contato, tá? Eu vou fazer lives e vou retornar a cada pessoa que me chamar ali no WhatsApp. Vou fazer algumas lives também, onde eu vou estar esclarecendo e apresentando os demais produtos do kit, que na verdade eu não passei 35%. Eu já vou combinar aqui com o Adi. Na segunda semana de setembro, o Adi volta para terminar o kit. Ok, maravilha, porque será uma satisfação. É importante para as pessoas. E tens mais alguma coisa para dizer para nossas mulheres, os nossos que estão nos acompanhando, né, Antônio? Que as pessoas estão assim encantadas pelo que o Antônio me falou. E eu tô realizada. E eu me emociono com as palavras, principalmente quando tu tocas de honrar pai e mãe. E sempre digo, você tem que valorizar os seus antepassados. E a nossa família é pai, mãe e filhos. O resto vieram para nos ensinar, mas não deixar de fazer, se preocupar com coisas fúteis e não se preocupar com a saúde. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande quando tu chegaste aqui no Portal Plural e a gente se cruzou. E a Neuza veio no meu programa, que foi uma pessoa que juntou esse elo e que a gente conseguiu abrir as portas para chegar até o público e dizer: não sinta dor, tenha tranquilidade. E que bom que você entrou no portal e procurou. Que bom que você está aqui nessa bancada repassando o teu conhecimento, repassando a tua informação. Cara, não foi Devalde que quando tu se ajoelhou, o cara lá de cima te atendeu. É isso que eu ia falar e eu ia terminar agora dizendo, né? Porque eu pedi de manhã, Deus me atendeu à tarde. Às vezes, e eu quase perdi essa oportunidade, porque no início eu tentei dar desculpa daqui e de lá, né? E muitas vezes nós perdemos a oportunidade na nossa vida, porque quantas vezes nós pedimos e Deus nos atende, mas às vezes não atende da maneira que nós queremos. E aquele dia eu pedi de manhã, graças a Deus, Deus me atendeu, me deu essa oportunidade. E como eu falei, nós podemos e devemos fazer a diferença na vida das pessoas. Tenha uma vida positiva, pense positivamente. Cuide da tua alimentação, faça atividade física, tome uma água de qualidade e use as tecnologias corretas para que você tenha saúde, bem-estar, beleza e longevidade com qualidade de vida. Posso passar o meu contato? Claro, guri, isso é o mais importante para mudar a vida das pessoas. Para você que gosta de mensagens positivas e alegres, entra ali no meu Face, me procura ali, Adenauer Batista da Silva. Eu não sou muito de redes sociais, né? Estou começando ali no Insta, ali, também Adenauer Batista da Silva. Meu WhatsApp, prefixo 55, tá? 49, então 99995161. Então prefixo 55, 99995161. Não importa o estado que você more. Como eu falei, a gente está mandando para Santa Catarina, Paraná, agora vamos mandar lá para Manaus. Não importa o estado, nós vamos te atender através do WhatsApp, através de live. E podemos, com certeza, fomentar e ajudar você que está com problemas de dores ou problemas de doenças na tua família. Ou 5161. A gente vai estar colocando o telefone do Adi
no texto que vai para o Portal Plural, Antônio, vamos colocar para vocês entrarem em contato. Gratidão a você, a Neuza, e muito obrigada pelas palavras relacionadas à minha pessoa, que eu digo que esse programa não é meu, é de vocês, e que bom que a gente serve como instrumento para fazer o bem. Amém. E o Adi e a Neuza são pessoas de fé, de muita fé, e proclamam isso também, e isso é muito importante. Hoje em dia a gente está precisando muito desses transformadores de vida. Segunda semana de setembro ele volta para terminar o que é necessário para nós aprendermos e ajudar aquele amigo que está muito tempo numa cama, aquela mulher que está chorando de dor, até criança pode usar? Cólica intestinal. Qualquer, pode. Criança, o teu pai que às vezes está esquecido, se desconectando do mundo por falta às vezes de conexões. Degeneração. Tire a dor das pessoas, leve a tranquilidade. Se você pode, proporcione isso para quem você ama.